Boa tarde, 12h10 em ponto. Estamos aqui começando mais uma live. Eu sou o professor Leonardo, sou professor de História e há mais de 10 anos eu trabalho na aplicação do Enem e na preparação de alunos para essa prova importante. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse projeto é o seguinte: todos os dias, de segunda a sexta, 12h10, eu faço uma live rapidinha, curtinha aqui no Instagram, resolvendo questões de história que já foram aplicadas em edições anteriores do Enem. Então, a gente resolve a questão junto, eu explico a questão para vocês e logo ao final eu abro uma caixinha de perguntas lá nos stories, onde você vai poder tirar suas dúvidas, tá certo? E nós vamos seguindo com esse projeto, com esse objetivo, até a gente chegar no primeiro dia de aplicação da prova. Então, o primeiro dia de aplicação da prova do Enem esse ano vai ser no dia 11 de novembro. E de hoje até o dia 11 de novembro, faltam exatamente 157 dias. Aliás, falta só 157 dias. Então, se você está se preparando, continua se preparando, continua se organizando, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter um excelente objetivo. E se você vai fazer a prova e ainda não começou a se organizar, ainda não se preparou, é hora então de começar a se preparar, porque eu tenho certeza que você vai conseguir ter um bom resultado. Então, vamos juntos, sem enrolação. Deixa eu já tirar minha carinha daqui para a gente poder ir juntos para resolver a questão de hoje. Essa, pessoal, é uma questão que ela foi aplicada na segunda aplicação do Enem de 2012, tá? Então, é da prova branca, do caderno branco. Então, é a segunda aplicação de hoje, beleza? E ele vai trazer, né, um texto do Boris Fausto. Então, um texto de um historiador muito importante e de um livro muito famoso, de um livro que todo mundo, né, todo professor de história deveria ter lido, né? Lê e deveria ter lido, tem que ter na sua biblioteca. Livro muito bom falando sobre a história do Brasil. Então ele vai começar com um texto e logo depois desse texto a gente tem aqui embaixo o comando da questão. Então vamos ler o texto. Em teoria, as pessoas livres da colônia foram enquadradas em uma hierarquia característica do antigo regime. A transferência desse modelo de sociedade de privilégios vigente em Portugal teve pouco efeito prático no Brasil. Os títulos de nobreza eram ambicionados. Os fidalgos eram raros e muita gente comum tinha pretensão à nobreza. Opa, não entendi nada. Que texto complicado, que texto difícil. Calma, já vou explicar o contexto para você. E vamos ver então o comando da questão, né? Ao reelaborarem a lógica social vigente na metrópole, os sujeitos do mundo colonial construíram uma distinção que ordenava a vida cotidiana a partir do quê? Então, essa é uma questão, pessoal, de cunho interpretativo, mas que você precisa ter uma pequena bagagem para poder entender algumas questões que ele está trazendo aqui. A principal questão é o seguinte, que ele está falando a respeito do antigo regime. Então, o que é o antigo regime? Vamos reler o texto que eu vou explicar para você o que era o antigo regime e que teoria é essa que o autor está falando. Então, vamos lá. Em teoria, então, se ele está falando que é em teoria, na prática as coisas não aconteceram dessa forma, certo? Então, ele está dizendo que é em teoria. Então, na teoria, as pessoas livres da colônia foram enquadradas em uma hierarquia que é característica do antigo regime. Então, eu preciso ter uma bagagem para eu poder entender o que é o antigo regime. Que antigo regime é esse? É o antigo regime lá na Europa, que ele vai caracterizar ali o início da Idade Moderna. Nesse antigo regime, nós temos 3 características importantes: no campo político, no campo social e no campo econômico. No campo político, a gente está falando de um rei, e esse rei ele é absolutista, ou seja, quem governava, quem mandava era o rei.
E o rei ele era absolutista, ou seja, ele detinha plenos poderes. Também nós estamos falando no campo social. Como que era essa sociedade no antigo regime? Era uma sociedade estável, uma sociedade que não tinha mobilidade social. E ela era composta por 3 categorias, por 3 classes sociais básicas, que era o clero, a nobreza e a burguesia, mais os camponeses. Quem estava no topo dessa pirâmide social? O clero, a igreja. Quem vinha logo abaixo? A nobreza. E quem ocupava grande porção da base da pirâmide social no antigo regime? A burguesia, os trabalhadores, os camponeses. E como que era a economia no antigo regime? A economia ela era mercantilista, onde o Estado monárquico, ele interferia em praticamente tudo nessa economia. Tá? Então o texto está dizendo que, em teoria, essa hierarquia de clero, nobreza e burguesia, ela veio transferida da Europa para a colônia. Então, quando o Brasil, se transformou em colônia de Portugal, ele está dizendo que, na teoria, as coisas foram dessa forma, mas a teoria ela é um pouco diferente da prática. A teoria ela vai ser um pouquinho diferente aí. Vamos continuar a leitura do texto. A transferência desse modelo de sociedade de privilégios vigente em Portugal teve pouco efeito prático no Brasil. Olha aqui, então o próprio texto, nesse momento aqui, você já tem que estar grifando essa informação. Teve pouco efeito prático no Brasil, ou seja, o que em teoria ele está explicando aqui em cima, ele depois, o autor, ele depois vai afirmar que isso quase não aconteceu. Porque ele vai dizer o seguinte: os títulos de nobreza eram ambicionados. Opa, peraí. As pessoas elas tinham ambições nos títulos de nobreza. Mas elas recebiam esses títulos de nobreza porque na sociedade europeia, os títulos de nobreza eles eram herdados. As pessoas recebiam o título de nobreza a partir da sua família. A partir, ele herdava do pai, herdava do avô, herdava do tio. Então, os títulos de nobreza eles eram herdados. Aqui na colônia, a gente praticamente não tinha títulos de nobreza. E esses títulos, então, como você não tinha título de nobreza, não tinha como você herdar nada. Então, aqui na colônia, isso já era diferente. E aí, continuando ali, ele vai dizer o seguinte: os fidalgos eram raros, e muita gente comum tinha pretensões à nobreza. Ou seja, o que ele está dizendo? As pessoas que faziam parte ali da nobreza na Europa, poucas vieram para a colônia, pouquíssimas. A maioria das pessoas que vieram foram as pessoas que faziam parte da pirâmide social que existia na Europa naquele momento. Então eram quem? Eram os burgueses e os camponeses. E como que a sociedade colonial brasileira ela foi formada? Então, ela foi formada no seguinte: quase ninguém tinha título e ninguém herdava praticamente nada. E para que essas pessoas pudessem vir, para que fosse atrativo, para que os burgueses e os camponeses europeus portugueses pudessem vir para a colônia, qual que era a contrapartida? A coroa, ela dava terra. Então, ele ganhava um pedaço de terra. Então, o colono pobre, então ele tinha um status social baixo lá em Portugal. Ele é pobre, ele vem para a colônia e quando ele chega na colônia ele ganha uma terra, ele ganha uma sesmaria e automaticamente o seu status social ele passa a mudar. Então, enquanto em Portugal o status social ele era estável, aqui na colônia, quando esse colono vem para cá e ele recebe um pedaço de terra e ele automaticamente se transforma em um senhor de engenho, o status social dele altera. Ele sobe um pouquinho na pirâmide social. E isso vai fazer com que esse senhor de engenho ele tenha poder. Então, se eu não tenho pessoas ligadas à monarquia presentes, então você não tem nobreza presente na colônia, então a gente passa a ter nesse momento
quem vai determinar, né? Quem vai ser as pessoas que vão governar, que vão deter o poder? É aquelas pessoas que detêm a terra. Então, quanto mais terra, mais poder. Quanto mais poder, mais terra. Quanto mais terra, mais escravos eu tenho. E assim por diante. Então, a gente cria um ciclo. Então, esse colono que ele vem de Portugal para a colônia, ele lá em Portugal ele é pobre, aqui na colônia ele começa a enriquecer, porque ele ganha a terra, ele começa a produzir na própria terra, ele passa a ter mais escravos, enquanto mais poder econômico ele tem, mais poder político ele também passa a ter aqui na colônia. Então, se a gente lê as alternativas logo abaixo do comando da questão, logo nós vamos conseguir identificar a resposta correta. Então, o comando da questão é o seguinte: ao reelaborarem a lógica social vigente na metrópole, os sujeitos do mundo colonial construíram uma distinção, ou seja, uma diferença que ordenava a vida cotidiana a partir do quê? Da concessão de títulos mobiliários por parte da igreja? Não, a igreja não concedia títulos mobiliários. Quem concedia esses títulos mobiliários, quem dava esses pedaços de terra, né, quem dava essas sesmarias, era a coroa. Então, logo, a alternativa A a gente já pode descartar. Não é a igreja, presta atenção nisso, na colônia não é a igreja quem doa terra, a igreja só acumula terra, tá certo? Então, ninguém ganhou terra da igreja, beleza? A letra B, a afirmação de diferenças fundamentais na posse de terra e de escravos. Diferenças fundadas na posse de terra e de escravos. Já gostei dessa afirmativa, porque ele está dizendo o seguinte: a lógica social vigente na metrópole, então foi reelaborado, ou seja, foi criada uma nova lógica social vigente na metrópole. Os sujeitos do mundo colonial construíram uma distinção, uma diferença que ordenava, ou seja, que classificava a vida cotidiana a partir da afirmação de diferenças fundadas na posse da terra e de escravos. Então eu já gostei dessa alternativa, gostei da alternativa B, vou fazer uma marquinha nela porque essa pode ser a resposta correta. Depois a gente tem as outras alternativas, por exemplo, a alternativa C, imagem do rei e da sua corte como modelo a ser seguido. Não, eles estão reelaborando, o comando da questão está dizendo isso, estamos reelaborando a lógica social vigente na metrópole. Então a alternativa C você também pode descartar. Na D, ele está falando sobre miscigenação associada a profissionais de elevada qualificação. Também não, a questão não está falando nada disso, nem o texto, nem o comando. E se a gente pegar a última alternativa, a letra E, definição do trabalho como princípio ético da vida em sociedade. Também o texto não está falando nada disso. Então, sim, pessoal, a resposta correta é a alternativa B, a afirmação de diferenças fundadas na posse da terra e de escravos. Beleza? A gente já passou um pouquinho do tempo, eu espero que você tenha gostado. Lembrando que esta é uma questão que foi aplicada na prova de 2012 e é do caderno branco da segunda aplicação, não é da aplicação regular, é da segunda aplicação. É a questão 24 com a resposta correta, letra B. Lembrando, meus amigos, então, que faltam menos de 160 dias para o Enem, faltam 157 dias para o Enem. E sim, meus amigos, a live fica salva, daqui a pouquinho ela está salva aqui no feed, tá, do Instagram, e logo em seguida eu já vou abrir uma caixinha de perguntas. Então, se você viu a live ao vivo, se você está vendo a reprise, pode ir lá na caixinha de perguntas e mandar sua pergunta. Ah, Leonardo, mas a caixinha de perguntas já sumiu. Pode mandar em outra caixinha de perguntas que estiver aparecendo, ou pode mandar ela também por direct, tá certo? Não tem problema, pode mandar por direct também. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que essa é a live 6, lá no final tá a live 7, mas é só a live 6. Faltam 157 dias para o primeiro dia de aplicações do Enem 2022, então se você não começou a se preparar, se prepara.
Lembrando que eu volto amanhã, 12:10, com uma nova live, resolvendo uma nova questão de história. Se você gostou, compartilha, comenta, curte. Se você ainda não me segue, segue também. E manda essa live para os seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser de muito bom proveito para todos. Um grande abraço, pessoal, e até amanhã.